Eu sempre fui uma pessoa que dei muito valor a amizades, amizades verdadeiras. Na verdade, desde muito pequenininha, eu sempre ouvi que tem amizades, tem certos amigos que valem mais que irmãos. E eu sempre trouxe isso para minha vida, sabe? Sempre busquei realmente me doar bastante para as minhas amizades, ouvir muito, ajudar no que fosse necessário, ser aquela amiga assim fiel, como uma irmã mesmo. Por eu ser filha única, eu sempre fui muito carente nesse sentido. Então, quando eu me deparava com alguém que queria ser meu amigo ou minha amiga, nossa, para mim era o maior presente. Até o dia que eu me deparei com uma amizade tóxica, coisa que eu nem sabia o que era. Só depois de me deparar com diversas situações e ouvir sobre a amizade tóxica que eu fui ligar os pontos e identificar que eu vivia exatamente aquilo ali. E aí sim, eu tive coragem de mandar essa amizade para bem longe e passei a filtrar quem eu queria na minha vida, quem eu poderia dizer que realmente é meu amigo e minha amiga. Não mais pessoas como essa mulherzinha aí que quis me colocar lá embaixo, que sempre quis me diminuir. Deixa eu explicar para vocês essa minha situação. Eu conheci a Mari ainda quando a gente estudava em colégio do nível médio, primeiro, segundo ano. Eu lembro que nessa sala de aula não tinha tantos alunos. E eu e a Mari, a gente foi fazer um trabalho juntas e acabamos ficando muito próximas mesmo. A gente fazia tudo juntas. Só que a Mari, ela sempre queria ser o centro das atenções. Claro que naquela época, gente, eu não percebia. Deixo claro que eu só vim conseguir identificar tudo isso depois de muito tempo. Para mim, isso tudo era normal. O jeito da Mari, a princípio, para mim, eu nem conseguia entender muito bem o que era. Para mim, ela estava sempre querendo cuidar de mim, como uma irmã, ser uma boa amiga. Ela sempre queria chamar atenção. Quando a gente fazia um trabalho na sala de aula, eu fazia a maior parte, ela queria sempre estar ali na frente, apresentando, falando. E eu ou outras pessoas que estivessem ali, nossa, a gente praticamente não aparecia. Naquele momento eu até gostava, né? Eu tinha um pouco de timidez, mas a intenção dela não era essa. Até quando foi se aproximando a questão de garotos. Se tivesse um garoto na sala de aula que demonstrasse algum interesse por mim, ela sempre criticava. Ela sempre dizia que aquele garoto não era uma pessoa para mim, que ele era muito burrinho, que nunca tinha notas boas, que eu merecia coisa melhor. E uma das vezes, um desses garotos que ela tão criticava, ela até namorou. Imagina. Sempre vinha com alguma desculpa e eu sempre bobinha, sempre colocava a nossa amizade em primeiro lugar. A gente foi disputar uma vaga de estágio. E quando chegou nessa entrevista, no primeiro momento foi uma roda assim aberta com várias pessoas. E eu, gente, eu nem queria estar ali me enaltecendo, sabe? Tanto que no meu discurso eu sempre dizia que quem tivesse ali realmente mais capacidade para ganhar vaga, eu tenho certeza que ocuparia bem o cargo. Mas o discurso dela foi a partir daí que eu comecei a observar. Parecia até que ela nem me conhecia. Era aquele egoísmo, aquela pessoa que só pensava em si. Muito autoritária, muito mandona. Até que a gente saiu dessa entrevista e ela, amiga, olha, falei daquela forma, agi assim, nada contra você, viu? Você entende, né? Porque eu preciso muito desse emprego. Como se eu também não precisasse. E eu, ok, tudo bem, amiga. Tudo bem, Mari, eu entendo. E aí eu resolvi que eu ia mudar o corte do meu cabelo. Quando eu falei para ela, meu Deus do céu, ela me fez desistir, porque eu não ia ficar bem,
esse corte de cabelo não combinava com meu rosto, que desculpa a sinceridade, mas eu iria ficar ridícula. Ela não tinha papas na língua. Ela confundia sinceridade com falta de noção. Claro que eu acho que sim, a gente deve ser sincera, mas não misturar as coisas. Você, muitas vezes, usar sinceridade como algo positivo, você precisa se colocar antes no lugar do outro. Empatia era algo que a Mari, eu acho que não sabia nem o significado. A Mari começou a criticar tudo e qualquer coisa que eu fizesse. Se eu fizesse qualquer coisa que eu não falasse com ela, gente do céu, ela parecia até que era minha mãe. Que eu não dava valor à nossa amizade, que eu estava fazendo as coisas pelas costas dela, que tudo que ela fazia ela me contava. Contava o quê, gente? Contava o quê? E a nossa amizade começou a me sufocar. Eu comecei a ficar sufocada. A gente foi passando muito tempo. Entramos na faculdade juntas e na faculdade foi que eu comecei a ver coisas. Eu comecei a ver o comportamento da Mari, parecia que era uma estranha. Ela, na frente de certas pessoas, ela queria mostrar ser uma pessoa que ela não era. E sempre ela queria mostrar para as pessoas que eu precisava dela. Como se ela me fizesse um favor em estar comigo, em ser minha amiga. Que ela cuidava de mim, que eu não tinha irmãos, que eu era muito carente. Gente, eram tantas coisas, eu demorei tanto para enxergar. Demorei tanto para acordar para a vida, sabe? Até que ela começou a determinar com quem eu poderia andar na faculdade ou não, com quem eu poderia fazer trabalhos na sala de aula e com quem daquela sala eu poderia pensar em me envolver. Porque ela já escolhia os pretendentes dela. E o resto, aqueles que ela não gostava, que não era o perfil dela, eu poderia tentar alguma coisa. Até que na própria faculdade, teve um certo dia que a Mari não foi. E nós tivemos uma palestra que falava justamente sobre amizades tóxicas. E quando o professor começou a trazer as características e os sinais, eu entrei em choque, porque ali eu percebi que era essa a minha amizade com a Mari. Foi isso que eu vim vivendo, que eu estava vivendo há muito tempo e eu não tinha percebido. Pelo fato de, muitas vezes, emocionalmente, eu depender da amizade dela, ela conseguiu me cegar a tal ponto de que ela era minha melhor amiga, era uma pessoa que queria cuidar de mim, que queria tudo. Ela parecia que se comportava muitas vezes como uma segunda mãe, mas aquela mãe possessiva, aquela mãe autoritária. E eu ficava sempre com uma bobinha, igual um cachorrinho, sabe? Ouvia tudo calada e não tinha coragem de reagir. Eu não tinha ação. Até que a partir daquele dia eu falei, agora vai ser diferente. Se a Mari realmente for a minha amiga, ela vai mudar. E se ela não mudar, eu abro mão dessa amizade. E eu vou buscar por pessoas que realmente sejam amigos de verdade. E no dia seguinte, a Mari foi para a faculdade, já foi logo me perguntando se eu tinha copiado tudo para passar para ela, aquela coisa toda. Até que teve um momento que ela começou a ser autoritária de novo comigo. E eu falei, Mari, a gente precisa conversar. E nesse conversar, eu falei para ela exatamente como tinha sido a palestra do dia anterior. E ela, gente do céu, ela ficou ofendida que eu estava ofendendo ela, que jamais ela seria assim, que ela nunca foi assim, amizade tóxica, que é isso, que absurdo, tudo que ela fez por mim com tanto amor e tanto carinho.
e eu estava transformando ela em uma bruxa. Enfim, ali foi o fim. Ela me jogou na cara tudo que ela já tinha feito por mim. Ela quis me diminuir, ela quis me humilhar. Chegou ao ponto de dizer o que seria da minha vida sem ela. E aí eu falei, então a gente vai ver a partir de hoje. Porque de verdade, você tem me feito muito mal e a amizade como a sua, eu não quero mais. E eu rompi todos os laços de amizade que eu tinha com a Mari. E a partir daquele dia, a minha vida só melhorou. As pessoas que muitas vezes não se aproximavam de mim por causa da Mari, começou a se aproximar. Eu comecei realmente a entender o real significado de uma amizade, onde você não só deve ser ouvida, porque a Mari, ela nunca parava para me escutar. Ela só falava, chorava, reclamava. E quando eu tinha algum problema e queria buscar por ela para ouvir, para que ela pudesse me ouvir, me dar um conselho, ela sempre minimizava as minhas dores, que eu reclamava demais, que não era bem assim. Ou seja, ela não dava nem atenção ao que eu estava dizendo. Ela não me escutava. Ela não me compreendia. Ela não me apoiava. No final das contas, ela não era minha amiga, nada. Ela só queria um fantoche para ficar atrás dela, obedecendo-a sempre, fazendo tudo que favorecesse a ela. E eu, por muitos anos, fui esse fantoche, mas graças a Deus e aquela palestra eu consegui acordar. E hoje, os meus amigos são amigos de verdade. Poucos, contados nos dedos, 2 ou 3, mas são esses que eu levo para minha vida e graças a Deus estou muito feliz, tirei um peso das minhas costas e parece que até as portas começaram a se abrir para mim. E é isso, tome muito cuidado com quem você chama de amigo. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. E o tema da nossa história de hoje, enviada aí por uma amiga, é sobre a amizade tóxica. E sim, é um tema que parece que não acontece muito, mas acontece demais. Eu já presenciei, já vivi perto de amizades assim durante muito tempo. Na época de faculdade era o que eu mais via. Mas que bom, minha amiga, que você despertou, que você acordou. Não tenho muito o que falar sobre a sua história, porque graças a Deus você se afastou dessa pessoa, foi a melhor coisa que você fez. A Mari, infelizmente, pelos sinais, pelas características, sim, era uma pessoa muito tóxica e amizades assim a gente não precisa ter perto da gente, até porque já baixa dificuldades da nossa vida. E se a gente tem ao nosso lado alguém que só piora a situação, só negativa tudo, só nos coloca para baixo e principalmente nunca quer nos ouvir e só ser ouvida, não adianta, né? Tem que ser o equilíbrio. A amizade é bom quando ambos estão felizes, quando ambos se ajudam, quando ambos se compreendem. A amizade é uma das coisas mais lindas que existe para mim. Eu também tenho contados no dedo, pouquíssimas amizades, mas é muito bom quando a gente sabe que temos 1 ou 2 amigas e que sabemos que podemos contar com ela e que ela também pode contar com a gente sempre que precisar. E quando a gente precisar daquele abraço verdadeiro, aquela palavra amiga, aquele conselho realmente cheio de amor, a gente sabe que a gente vai encontrar nessas pessoas. Aí sim, vale muito a pena, tá bom? Desejo toda a felicidade do mundo para você. Que essas novas amizades realmente sejam amizades verdadeiras, amizades reais, amizades positivas para você e que você também seja essa amiga para eles, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se gostou, deixe o like. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Ajude nossa família a crescer mais e mais. E até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.